dinheiro da poupança. Aqui sim eu vou mostrar para vocês uma questão sobre a rentabilidade. Por que realmente vale a pena tirar o dinheiro da poupança? Então vamos de novo, tem aquela regra, né? Regra não, né? O que está acontecendo agora. As pessoas estão poupando mais, isso é um bom sinal. Por que é um bom sinal? Porque de 8 a cada 10 brasileiros estão endividados. Então, se mesmo endividado está conseguindo colocar dinheiro em poupança, se mesmo endividado está crescendo o número de poupança, isso é um bom sinal. Por outro lado, as pessoas colocando dinheiro na poupança é simplesmente um dos rendimentos, um dos investimentos que menos rende. E a gente pode ter possibilidades muito melhores e com rentabilidades muito melhores e com riscos menores. Olha isso, a gente tem investimentos que podem ter exatamente as mesmas características de uma poupança, mas em termos de rentabilidade e risco, tem resultados melhores, que é isso que eu gostaria de fazer com que as pessoas que tivessem dinheiro, que têm dinheiro na poupança, façam. Se eu conseguir tirar uma pessoa da poupança, eu já vou ficar muito feliz, porque é algo que todo mundo deveria saber, mas a maioria ainda deixa em poupança. De acordo com a pesquisa da Ambima, da porcentagem de pessoas, né, de população brasileira que investem e que é pouco, a grande maioria que investe só investe em poupança. O segundo lugar está a poupança aqui em cima, se eu não me engano, com uns 40% das pessoas que investem, que são poucas, tá? Então, se você já tem algum tipo de poupança, você já está na frente de muitas pessoas, mas assim, tem investimento e a maioria é poupança, você está deixando dinheiro na mesa. Você tinha condições de ter uma rentabilidade muito maior com um risco menor. Então, por que não fazer isso? Hoje, eu genuinamente acredito que é por falta de conhecimento, justamente. As pessoas não têm noção das possibilidades que a gente tem no mundo dos investimentos e que podem colaborar e muito para a construção de patrimônio, para a aceleração de construção de patrimônio, de antecipação de aposentadoria. E continuam com a poupança simplesmente porque a poupança é o local que herdou assim de conhecimento dos pais, é o que sempre ouviu falar. E não busca outras opções, tem medo daquilo que é desconhecido e acaba deixando naquilo que é confortável. Só que esse conforto pesa muito. Olha aqui esse exemplo, tá? Eu dei aqui um exemplo de um investimento de R$ 10.000, tá? Ao longo de 5 anos. E a diferença entre deixar na poupança e colocar em outro investimento que renda mais e que é mais seguro. Vamos entender um pouquinho o que é Selic. A Selic, ela é o drive de juros, ele é a taxa mãe de juros. Ela é uma taxa super importante que ela é divulgada pelo Banco Central a cada 45 dias. Então, na última divulgação, então eu estou aqui no dia 16 de abril de 2024, na última divulgação foi divulgado que a Selic é 10,75%, tá? Se você nunca entendeu o que é Selic, não sabe se é alto, se é baixo, vai se acostumando com os números que com o tempo você vai compreender. Mas, via de fato, assim, em geral, acima de 2 dígitos é considerado meio alto, tá? Então, a gente está no momento de taxas de juros altas, mas com uma expectativa positiva de queda. Tanto é que já fazem umas 3, 4 reuniões do Copom que a gente vem vindo de uma decrescente de taxa de juros e de 13,75 já está em 10,75, o que é ótimo para a economia. Por quê? Taxa de juros menor, você consegue pegar dinheiro emprestado por um custo menor. Então, essa taxa de juros é o drive para tudo, assim, para você pegar empréstimos, para você fazer movimentar a economia. Então, imagina que você é um empresário que vai investir, né, em algum setor, quer crescer o seu negócio e precisa pegar dinheiro emprestado para fazer esse investimento crescer mais. Se a taxa de juros está muito alta,
às vezes não compensa fazer esse investimento agora. E se você não faz esse investimento, você gera menos emprego. Se você gera menos emprego, você circula menos o dinheiro na economia. Se você circula menos o dinheiro na economia, aí começa a ter vários problemas financeiros, né? As pessoas começam a ficar desempregadas, não tem onde comprar, não tem onde comer, e vai uma cascata de problemas. Ao passo que, se tem um incentivo de ter uma taxa de juros menor, tem um incentivo muito maior de pegar dinheiro emprestado e fazer a economia girar. Então, taxa Selic, essa taxa mãe de juros, quanto menor, é melhor. Na atual situação do Brasil, 10,75, tá? Para fins de investimentos, quando você quer fazer investimento, o que vale é a Selic over ou 100% do CDI. O que isso significa? É em torno de 0,1 pontos percentuais abaixo da Selic divulgada. Então, nesse exato momento, está 10,75. A Selic over ou 100% do CDI, que é muito dos investimentos que vocês têm contato, ela vai estar 10,65%, tá? Então, vamos fazer agora uma simulação com um investimento de R$ 10.000 e essa comparação entre poupança e o Tesouro Selic, que é essa opção que eu estou falando para vocês, que é uma opção que é mais segura, que dá mais rentabilidade e menos risco, tá? Então, primeiro, entender um pouquinho a diferença entre o que é poupança e o que é Tesouro Selic. A poupança é um investimento do banco, então você está investindo no banco e o banco utiliza esse dinheiro para investimentos no setor imobiliário. Então, eles usam o dinheiro que está na poupança para emprestar para outras pessoas, tá? Então, isso que é a poupança. É o investimento mais utilizado pelos brasileiros até hoje e ela tem uma regrinha dos 80% da Selic, né? Então, dos 8% da Selic. Então, quando ela está abaixo de 8%, ela tem uma regra. Quando ela está acima de 8%, ela tem outra regra, tá bom? Nesse exato momento, ela está pagando na taxa ao ano em torno de 0,47% ao ano, tá? Isso é dados agora de abril. Então, o acumulado do último ano, ela tem um rendimento mais uma taxa referencial, está dando em torno de 7,47% ao ano, tá? Já a Selic, ela rende 100% da Selic over, ou seja, relembrando, né, taxa de juros divulgada pelo Banco Central, 0,1 ponto percentuais a menos do que a taxa divulgada, é a taxa de rendimento do Tesouro Selic. Então, hoje a gente pode considerar que o Tesouro Selic está rendendo em torno de 10,65%. Visivelmente, vocês já conseguem enxergar uma diferença de rentabilidade. Enquanto um está rendendo 2 dígitos, 10,65%, a poupança está rendendo 7,47%. Então, visivelmente, isso já é mais. Mas será que faz muita diferença no investimento ao longo do tempo? Então, vamos ver essa simulação e até porque muitas pessoas às vezes nem ligam porque acham que a diferença absoluta é muito pequenininha. Ó, vamos simular então R$ 10.000 entre poupança e Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic, lembrando, Tesouro Selic a gente está investindo no governo, então é o Tesouro Nacional. Então, você está dando dinheiro para o governo, enquanto a poupança é para os bancos. E por que o Tesouro Selic, nesse cenário, ele é mais seguro, com menos risco? Para o tesouro, sempre pensa assim, o que pode quebrar primeiro? Aí é o que é mais seguro ou não. Então, assim, num cenário de caótico, tudo quebrando, os bancos quebram antes do próprio governo. Para o Tesouro Selic quebrar, todos os bancos têm que quebrar antes, porque ele é o último a quebrar. Se tudo colapsar, se tiver um desastre econômico no Brasil, a chance dos bancos colapsarem é muito grande. E o Tesouro vai ser o último a colapsar. O outro ponto é que eles são a máquina de produzir dinheiro. Então, se eles. E, assim, pensa que não são só pessoas físicas que investem em tesouro, são estrangeiros e tudo mais. E dar calote em quem investiu é muito ruim. Então, eles podem
produzir dinheiro para pagar as dívidas. Então, esse é outro ponto de segurança para investir em governo, mesmo se você, por acaso, não acredite, não goste do governo atual, enfim. Em termos de segurança, robustez, ainda o Tesouro Selic ele é mais robusto do que investir em bancos, por mais que os bancos brasileiros sejam bem fortes e bem longos, perenes ao longo do tempo, tá bom? Então, vamos ver aqui a diferença de rentabilidade ao longo do tempo. Vamos supor, nos primeiros 6 meses, R$ 10.000. Na poupança, eu vou ter R$ 10.366. No Tesouro Selic, eu vou ter 10.519. Aí você pensa, por uma diferença de em torno de R$ 200, eu vou deixar onde eu tô acostumada, é só R$ 200. E isso é a mentalidade de muitas pessoas. Elas optam pelo cômodo, pelo que elas conhecem, versus o valor absoluto. Assim, é só isso de diferença? E vamos levar em conta que eu tô levando em conta assim, um valor grande de R$ 10.000. Se é um valor pequenininho, essa diferença vai ser menor ainda. Em vez de R$ 200, vai ser 10, 15, 50. Então aí ele só vem o valor absoluto e fala: Poxa, não vale a pena eu ficar colocando em algo que eu nem conheço, tem que entender como é que faz e tudo mais, só por causa de R$ 50, só por causa de R$ 100. E nisso continua na poupança. Mas o que é importante? Investimento é longo prazo, é juros sobre juros. A gente tem que deixar os juros compostos trabalharem para nós. Ao longo do tempo, isso vai dar uma grande diferença, tá? Então vamos ver, ó. Depois de um ano, R$ 10.000, ó, eu tenho em poupança 10.747, tá? E já em tesouro já vou para casa dos 11.065. Em 24 meses, né? Então, em 2 anos, eu tenho 11.500 em poupança. Em Tesouro Selic, eu vou ter 12.200. Vocês veem que a distância já está começando a aumentar. Em 36 meses, eu tenho 12.400. Em Tesouro Selic, eu tenho 13.500. Em 48 meses, 4 anos, 13.300. E no Tesouro, quase 15 mil. Ao final de 5 anos, olha a diferença, gente. Em poupança, eu vou ter 14.300, em torno de 14.300, e em tesouro, 16.500. A gente está falando aqui de quase R$ 2.000 de diferença pelas mesmas características. Será que não vale a pena a gente investir um tempo em entender como é que faz, em entender por que que tirar o dinheiro da poupança faz diferença, e entender por que que as melhores escolhas vão antecipar a sua liberdade financeira, vão antecipar a sua aposentadoria, vão antecipar a construção do seu patrimônio e dos seus sonhos? E isso eu estou falando só de um exemplo de investimento, tá? Então, muitas pessoas acabam não correndo atrás, não buscando alternativa, nem estudando por desconhecer, por achar que é difícil, por achar que é só para gente rica. E o Tesouro, ele tá disponível para qualquer pessoa, não é pessoas ricas que podem investir, é qualquer pessoa. Aliás, assim, é o que vai te ajudar a enriquecer. Então você não precisa ser rico para investir, você precisa aprender para enriquecer. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, por que que ainda a maioria deixa em poupança? É por pura falta de consciência financeira, é por pura falta de educação financeira. Como que um ativo que ele é mais seguro, que ele rende mais e que pode proporcionar toda essa diferença ao longo do tempo, ainda é tão desconhecido? Tá? Então, assim, esse é um dos principais motivos, um dos principais benefícios que tirar dinheiro da poupança vai fazer diferença na sua vida, porque isso é só o primeiro step. Depois do Tesouro Selic, tem milhares de outras opções que podem se encaixar para vocês, tá bom? Então, esse era o principal recadinho em termos de tirar dinheiro da poupança.